Em um outro vídeo, nós resolvemos exercícios da regra de L'Hopital quando a indeterminação era 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Porque essas duas indeterminações é que demandam a regra, ou seja, são as condições para aplicar a regra. Então, se um limite é constituído por uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra de L'Hopital porque ela se destina a descobrir o chamado verdadeiro valor da indeterminação 0 sobre 0. Por outro lado, se um limite é constituído por uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, eu também posso aplicar a regra de L'Hopital porque este limite satisfaz a condição para aplicar a regra e porque a regra se destina, em contrapartida, por outro lado, a descobrir o verdadeiro valor das indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Mas, agora, vamos ver que limites constituídos pelas outras indeterminações também podem ser trabalhados para serem conduzidos ao formato da regra de L'Hopital, ou seja, indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Eu posso trabalhar esta indeterminação para convertê-la de forma a aplicar a regra de L'Hopital. 1 elevado a infinito, igualmente. Infinito elevado a 0, também. E 0 elevado a 0. A última indeterminação, que é a indeterminação infinito menos infinito, sempre que puder ser reduzida a um quociente, também poderá ser reduzida a regra de L'Hopital. E agora nós vamos ver como fazer isto. Observando primeiro amplamente essas outras indeterminações aqui, antes, claro, de resolver os exercícios, vamos ver isso, certo? Então, vejamos primeiro que a indeterminação 0 multiplicado por infinito é a mesma coisa que 0 sobre 0, que é a mesma coisa que infinito sobre infinito. Observe que, claro, vamos usar uma linguagem pouco matemática, mas que dá para ser entendida. Observe que 0 vezes infinito é igual a 0 vezes 1 sobre 0. Se eu quiser entender 1 sobre 0 como infinito, então observe que 0 vezes infinito foi transformado em 0 sobre 0, porque 0 vezes 1 sobre 0 nada mais é do que 0 sobre 0. E observe que 0 vezes infinito também é infinito vezes 1 sobre infinito. Se eu quiser entender, se eu entender, né, porque isso é verdade, 1 sobre infinito é igual a 0, então observe que 0 vezes infinito é 0 sobre 0, que também é a mesma coisa que infinito sobre infinito. Então vejamos aqui alguns exemplos. Então, número 1, limite quando x tende a 0 pela direita de x multiplicado por ln de x. Muito bem, quando x tende a 0 pela direita, claro, x tende a 0, mas ln de x tende a menos infinito. Então aqui eu tenho o x tendendo a 0 pela direita e o ln de x tendendo a menos infinito. Portanto, eu tenho 0 vezes infinito. Mas
Observe que esse limite pode ser convertido no limite quando x tende a 0 mais de ln de x dividido por 1 sobre x, que nada mais é do que x vezes ln de x. Só que neste formato agora, eu tenho ln de x tendendo a menos infinito e 1 sobre x quando x tende a 0 mais, tendendo a mais infinito. Portanto, neste formato aqui, eu transformei o limite original na forma infinito sobre infinito. Por outro lado, isto pode ser escrito como limite quando x tende a 0 pela direita de x dividido por 1 sobre ln de x. E agora eu terei x tendendo a 0 e 1 sobre ln de x também tendendo a 0, porque ln de x, quando x tende a 0 pela direita, tende a menos infinito. Portanto, neste novo formato aqui, eu tenho x dividido por 1 sobre ln de x. Muito bem, agora trata-se de escolher o melhor caminho, certo? Então, neste caso aqui, eu posso derivar. Observe que nesta forma original, eu não posso aplicar a regra, ou seja, aqui neste caso, eu não posso aplicar a regra. Não posso aplicar a regra, mas quando converti nessa primeira opção, em que eu tinha infinito sobre infinito, podia aplicar a regra, assim como aqui à direita também posso aplicar a regra. Porque neste eu transformei infinito sobre infinito e neste transformei em 0 sobre 0. Agora trata-se de descobrir qual das duas opções é melhor, certo? Então, eu vejo aqui que, neste caso, se eu experimentar, eu vou descobrir que a primeira opção me dá menos trabalho do que a segunda opção, certo? Então, por que ela vai dar menos trabalho? Porque no segundo formato, 1 sobre ln de x vai passar a ser uma função composta, que vai me dar uma derivada maior. E nós vamos assumir um bordão que diz que se este trabalho de derivação para aplicar a regra de L'Hopital fizer com que a minha expressão aumente de tamanho, ou aumente muito de tamanho, eu vou abandonar esta linha e vou procurar outra. Portanto, vejamos aqui que limite quando x tende a 0 mais de ln de x dividido por 1 sobre x, em que eu tenho infinito sobre infinito, eu vou derivar o numerador, vou obter 1 sobre x. Vou derivar o denominador, vou obter menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isto é o limite quando x tende a 0 pela direita de menos x ao quadrado sobre x, que é o limite quando x tende a 0 pela direita, de menos x, que é igual a 0. Vejamos a outra opção, limite quando x tende a 0 pela direita, de x sobre 1 dividido por ln de x, que vai ser reescrito para facilitar a derivação como limite quando x tende a 0 pela direita de x sobre
ln de x elevado a menos 1. Isto é igual, então, agora sim, derivando, quando x tende a 0 mais, deriva em cima, deriva embaixo. Derivada de x. Derivada de ln de x elevado a menos 1. É uma função composta. U elevado a menos 1. Menos 1 vezes u elevado a menos 2 vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Portanto, isto é o limite quando x tende a 0 mais de menos x dividido por ln de x elevado a menos 2. Então, observe que aqui, neste caso, eu não posso resolver, porque quando x tende a 0, o numerador tende a 0 e o denominador também. Aqui no denominador, inclusive, eu tenho 1 dividido por ln ao quadrado de x. ln de x tende a infinito, a menos infinito, quando x tende a 0 mais. E ln ao quadrado de x tende a mais infinito. 1 sobre mais infinito dá 0. Portanto, 0 sobre 0. E eu vou continuar derivando. Vou obter um novo menos 1 aqui no numerador e essa potência vai crescer. Então, eu não tenho perspectiva de acabar isso tão cedo. Portanto, esta segunda linha deve ser abandonada. Então, nós já vimos que podemos converter para a regra de L'Hopital todas essas indeterminações. Infinito elevado a 0, 0 elevado a 0 e 0 vezes infinito. E esta última aqui nós acabamos de ver neste mesmo vídeo como converter a regra de L'Hopital. Essas outras indeterminações que aqui estão, que estão no formato exponencial, nós vamos aplicar uma identidade que é aplicar sobre o limite, por exemplo, limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Muito bem. Então, nós vamos pegar todas essas indeterminações do tipo exponencial e aplicar o mesmo procedimento que eu vou mostrar aqui agora. Então, eu vou dizer que este limite possui como resposta a letra L, por exemplo, pode ser a letra R, qualquer letra que vocês quiserem. E vou retirar o logaritmo neperiano de ambos os lados, ou seja, ln de L é igual ao limite quando x tende a mais infinito do ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, o que vai acontecer quando eu acabar de resolver este limite? Eu terei encontrado o logaritmo neperiano da resposta. E ao terminar, para descobrir a verdadeira resposta, eu preciso retirar E elevado ao ln de L. Por quê? Porque a função E elevado a x é inversa de ln de x e vice-versa. Ou seja, ln de x é a inversa de E elevado a x. Então, se eu pratico E elevado ao ln de L, eu retiro aqui do outro lado L. Vamos ver como isso se processa. Quando eu extraio o logaritmo neperiano disto, este expoente vem para frente, ou seja, isto se transforma
no limite quando x tende a mais infinito de x que multiplica ln de 1 mais 1 sobre x, que pode ser reescrito como limite quando x tende a mais infinito de x vezes ln de x mais 1 sobre x, tanto faz. Então, observe que este parênteses tende a 1, portanto, ln de 1 é igual a 0, e x tendendo a infinito, eu reduzi ao caso anterior. E posso evoluir, então, este limite para um 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Neste caso, parece-nos mais simples reduzir ao 0 sobre 0. Limite quando x tende a mais infinito de ln de 1 mais 1 sobre x dividido por 1 sobre x. ln de 1 é 0 e 1 sobre infinito é 0. Então agora eu posso aplicar a regra de L'Hopital do jeito que aqui se encontra, na forma de uma indeterminação 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, isto vira o limite do quociente das derivadas. Ou seja, deriva em cima, deriva embaixo, é o nosso bordão. Deriva em cima, deriva embaixo. Então, derivada de ln de x mais 1 sobre x, que é a mesma coisa que ln de 1 mais 1 sobre x. Então, é 1 dividido pelo argumento, ou seja, x dividido por x mais 1. Multiplicado pela derivada do argumento. Agora, para derivar este argumento, é melhor derivar neste formato aqui, que a derivada de 1 é 0 e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Derivada de 1 sobre x aqui embaixo, também menos 1 sobre x ao quadrado. É claro que esses dois termos, sendo iguais, podem ser simplificados, e isto dá então o limite quando x tende a mais infinito de x sobre x mais 1, que é o limite quando x tende a mais infinito, derivada de x 1, derivada de x mais 1, 1. Então isso é igual a 1, que é igual ao ln da resposta. Portanto, L é E elevado a 1, que é igual à constante de Neper, ou a constante de Euler. Vejamos agora um outro exemplo. Limite quando x tende a 1 de x elevado a 1 sobre 1 menos x. Então, quando x tende a 1, a base tende a 1, enquanto o expoente tende a mais infinito. Então, eu tenho 1 elevado a infinito novamente, que vou fazer, como dissemos neste vídeo já, todos os limites exponenciais que recaem em uma das indeterminações exponenciais, eu vou aplicar sempre este procedimento. Chamo a resposta do limite de L, que é claro, neste momento é desconhecida, e vou retirar o ln dessa resposta. Então, ln de L é o ln do limite, ou seja, é limite quando x tende a 1 de ln de x elevado a 1 sobre 1 menos x
que é igual, então, ao limite, quando x tende a 1, de 1 sobre 1 menos x vezes ln de x. Vejamos, então, quando x tende a 1, esta parte tende a infinito, enquanto esta parte tende a zero. Então, o que farei? Eu tenho agora 0 dividido vezes 0 vezes infinito, mas se eu escrever ln de x dividido por 1 menos x, eu terei 0 sobre 0. Então, este limite eu posso reescrever limite quando x tende a 1 de ln de x dividido por 1 menos x. Então, isto é igual a ln de x, claro. Isso é o limite quando x tende a 1. Agora já satisfaz as condições para aplicação do teorema de L'Hopital, porque ln de 1 é 0 e 1 menos 1 também é 0. Então, deriva em cima, deriva embaixo é o nosso bordão. 1 sobre x, derivada de 1 menos x, menos 1. Então, quando x tende a 1, 1 sobre menos 1, dá menos 1. Portanto, L é elevado a menos 1 é a minha resposta para este limite. Mais um exemplo. Limite quando x tende a 0 de 1 sobre x elevado a tangente de x. Então, quando x tende a 0, a base tende a infinito e o expoente tende a 0. Então, novamente, chamo isto de L e vou logaritmizar. O que significa logaritmizar? Extrair o logaritmo de ambos os lados. Então, ln de L é igual ao limite quando x tende a 0 do ln de 1 sobre x elevado a tangente de x. Limite quando x tende a 0 de tangente de x que multiplica ln de 1 sobre x. Então, quando x tende a 0, ln de infinito vezes 0. Observe que a tangente tende a 0, mas a cotangente tende a infinito. Então, se eu dividir por 1 sobre tangente, eu estou dividindo, na verdade, pela cotangente. Então, isto é o limite quando x tende a 0, só para ficar mais claro, ln de 1 sobre x no numerador e 1 dividido pela tangente de x no denominador. Mas, em lugar de derivar 1 sobre a tangente, é claro que eu vou preferir derivar a cotangente. Então, isto é o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x dividido pela cotangente de x. Limite quando x tende a 0 menos 1 sobre x ao quadrado, derivada da cotangente, é menos a cossecante ao quadrado de x. Então, o menos vai embora. Cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Portanto, eu tenho seno limite quando x tende a 0 do seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado.
Então, isto aqui eu sei que é o limite fundamental, que é igual a 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Em relação ao exercício anterior, eu tinha caído em limite quando x tende a zero, de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, e eu ainda posso continuar derivando. Então, isto aqui é igual ao limite quando x tende a zero de 2 seno de x cosseno de x sobre 2x. Então, continua o zero sobre zero. Isso aqui, então, é o limite quando x tende a zero. Derivada do produto. Derivada do seno, cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, mais seno de x vezes a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x, dividido pela derivada de x, que é 1. Portanto, isto é igual ao limite quando x tende a zero de cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre 1, que é igual ao limite quando x tende a zero do cosseno de 2x sobre 1, que é igual a 1. Perfeito? Então, se o meu ln de L é igual a 1, significa que o limite, a resposta ao limite original é E elevado a 1, que é igual a E. E era o meu limite original, o limite quando x tende a zero de 1 sobre x elevado à tangente de x. E isso, então, dá a constante de Euler 2,71828. Por último, o limite, último exemplo, entre os limites exponenciais, para que nós possamos entender, então, essa conversão dos limites das indeterminações exponenciais para a regra de L'Hopital. Então, eu tenho aqui x elevado a x, 0 elevado a zero. Novamente, vou chamar isso de L e vou logaritmizar. Ln de L é o ln do limite. Ln de x elevado a x. Então, isto é o limite quando x tende a zero mais de x vezes ln de x. Ora, x tende a zero, ln de x tende a menos infinito. Então, isto é limite quando x tende a zero mais de ln de x dividido por 1 sobre x. Por que foi feito isso? Porque observe que na forma como está aqui, eu não posso aplicar a regra de L'Hopital, porque está no formato 0 vezes infinito, enquanto aqui já está no formato infinito sobre infinito. Porque quando x tende a zero mais, ln de x tende a menos infinito, enquanto 1 sobre x tende a mais infinito. Portanto, neste formato, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, isto é o limite quando x tende a zero mais ln de x, derivada de ln de x, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Isto é, então, igual ao limite quando x tende a zero mais de menos x ao quadrado sobre x,
que é o limite quando x tende a 0 mais, de menos x, que é igual a 0. Portanto, o limite quando x tende a 0 mais, de x elevado a x, é e elevado a 0, que é igual a 1. Muito bem, então com isso encerramos a nossa solução de exercícios. E a que se destinou essa solução de exercícios? A demonstrar que eu posso converter os demais limites à forma da regra, ou seja, condicionando eles a poderem receber o cálculo através da regra de L'Hopital. Que cuidado eu tenho que tomar? Reduzir o limite, ou seja, converter os limites ao formato 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Por quê? Porque eu só posso aplicar a regra de L'Hopital se eu estiver no formato 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Porque a regra de L'Hopital se destina a descobrir, a levantar o verdadeiro valor destas duas indeterminações, que são o 0 sobre 0 e o infinito sobre infinito.